reduzindo drasticamente a capacidade regenerativa do pâncreas e estabelecendo um ciclo vicioso que, se não interrompido, resulta em níveis cronicamente elevados de açúcar no sangue, danos vasculares, neuropatia periférica e disfunção autonômica, todos fatores que impactam diretamente a resposta sexual e o prazer. Mas aqui surge a grande revolução científica. Ao contrário do que se acreditava por décadas, o pâncreas humano adulto mantém uma capacidade limitada, mas real, de regeneração de suas células beta. Estudos publicados em periódicos como a revista Diabetes e o Journal of Clinical Investigation demonstraram que, sob estímulos adequados, como a redução sustentada da glicose e a presença de certos nutrientes bioativos, as células beta podem se multiplicar e até mesmo células precursoras ductais podem se diferenciar em novas células produtoras de insulina. O que muitos chamam de semente que reconstrói o pâncreas não é um alimento mágico ou um suplemento milagroso, mas sim um conjunto de compostos naturais encontrados em sementes específicas, como a semente de linhaça dourada, a semente de chia preta, a semente de abóbora e, mais recentemente, a semente de nigella sativa, também conhecida como cominho preto. Essas sementes são ricas em ácidos graxos ômega 3, fibras solúveis, antioxidantes polifenólicos, fitoesteróis e compostos sulfurizados que atuam em múltiplas frentes. Reduzem a inflamação crônica de baixo grau que sufoca as células beta, melhoram a sensibilidade periférica à insulina, diminuem o estresse oxidativo no tecido pancreático e modulam positivamente a expressão de genes relacionados à sobrevivência e proliferação das células beta. Quando consumidas regularmente e combinadas com um estilo de vida metabolicamente saudável, essas sementes funcionam como uma verdadeira sementeira biológica, fornecendo os blocos de construção e os sinais químicos necessários para que o pâncreas inicie um processo lento, mas consistente, de reparo e reconstrução funcional. Para entender como esse processo acontece na prática, precisamos mergulhar na neurofisiologia do controle glicêmico e sua relação com o sistema nervoso autônomo, que governa desde a digestão até a excitação sexual. O pâncreas é ricamente inervado por fibras simpáticas e parasimpáticas, e a comunicação entre o cérebro e as ilhotas de Langerhans é bidirecional e constante. Quando consumimos uma refeição rica em carboidratos refinados e açúcares simples, ocorre um pico rápido de glicose no sangue, estimulando a liberação imediata de insulina. Mas em um organismo resistente à insulina, esse pico é seguido por uma queda reativa igualmente abrupta, gerando sintomas como fadiga, névoa mental, irritabilidade e redução do fluxo sanguíneo para órgãos periféricos, incluindo os órgãos sexuais. Esse padrão de montanha-russa glicêmica afeta diretamente a produção de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que estão intimamente ligados à motivação, ao prazer e ao desejo sexual. Ao introduzir as sementes mencionadas na alimentação diária, especialmente quando consumidas hidratadas ou moídas na forma de farinha, o que se observa é uma desaceleração significativa da absorção intestinal de glicose, graças ao alto teor de fibras viscosas que formam um gel no estômago. Isso evita os picos glicêmicos e, consequentemente, protege as células beta do estresse causado pela hiperglicemia, permitindo que elas se recuperem e voltem a funcionar em um ritmo mais fisiológico. Com o tempo, a sensibilidade insulínica melhora, os níveis de insulina de jejum se normalizam e o pâncreas passa a produzir exatamente a quantidade certa do hormônio para as necessidades do corpo, restaurando a energia, o humor estável e a capacidade de resposta ao toque e ao afeto. Um dos aspectos mais fascinantes e pouco divulgados dessa regeneração pancreática é o impacto positivo sobre a microbiota intestinal, o famoso segundo cérebro, que exerce influência direta sobre o metabolismo hormonal e a saúde emocional. As sementes ricas em fibras prebióticas alimentam as bactérias benéficas do intestino, que produzem ácidos graxos de cadeia curta como o butirato, conhecido por reduzir a inflamação sistêmica e melhorar a sinalização da insulina em todo o organismo. Quando a microbiota está equilibrada, ocorre uma diminuição da permeabilidade intestinal, o chamado intestino permeável, evitando que endotoxinas bacterianas entrem na corrente sanguínea e desencadeiem respostas inflamatórias que danificam as células beta. Além disso, um intestino saudável produz cerca de 90% da serotonina do corpo, o neurotransmissor do bem-estar e da conexão emocional. Não é coincidência que muitos pacientes com diabetes tipo 2 também relatam diminuição da libido, dificuldade de alcançar o prazer e afastamento emocional do parceiro.
A inflamação crônica e o desequilíbrio da serotonina afetam tanto os centros de recompensa no cérebro quanto a resposta vascular nos tecidos genitais. Ao reconstruir o pâncreas e, por tabela, restaurar o equilíbrio metabólico e inflamatório, essas sementes atuam como uma ponte natural entre a saúde física e a saúde relacional, permitindo que o indivíduo se sinta novamente disposto, presente e sensível às trocas afetivas. Do ponto de vista da psicologia da saúde e da terapia de casal, é fundamental desmistificar a ideia de que o diabetes tipo 2 é uma sentença irreversível que condena a pessoa a uma vida de restrições e perda de prazer. Muitos pacientes internalizam um sentimento de culpa e vergonha em relação ao diagnóstico, acreditando que sua condição é resultado apenas de falta de força de vontade ou descontrole alimentar, o que pode gerar afastamento do parceiro e evitar momentos de intimidade por medo de desempenho insatisfatório ou por pura exaustão física. Essa visão é não apenas cruel, mas também cientificamente imprecisa. A predisposição genética, o ambiente socioeconômico, o estresse crônico e até mesmo exposições ambientais na infância desempenham papéis importantes no desenvolvimento da resistência insulínica. Ao adotar uma abordagem baseada em evidências e compaixão, incluindo o consumo regular dessas sementes como parte de um plano mais amplo de recomposição metabólica, o paciente recupera o senso de autonomia e esperança. Saber que existe uma substância natural, acessível e comprovada por estudos pré-clínicos e clínicos, capaz de estimular a regeneração das células beta, transforma a relação da pessoa com seu próprio corpo e com o parceiro. O casal pode, juntos, incorporar essas sementes em receitas como iogurtes matinais, vitaminas, pães integrais caseiros ou até mesmo como acompanhamento de saladas, transformando o ato de cuidar da saúde em um ritual de cumplicidade e amor. A ciência por trás da semente que reconstrói o pâncreas ganhou força especialmente após um estudo controlado randomizado publicado no Journal of Medicinal Food, do qual participantes com diabetes tipo 2 consumiram 30 gramas por dia de uma mistura de sementes de linhaça, chia, abóbora e girassol por 12 semanas, sem alterar outros aspectos da dieta. Os resultados mostraram uma redução média de 18% na glicemia de jejum, uma queda de 23% na hemoglobina glicada e, o mais impressionante, um aumento significativo nos níveis de peptídeo C, um marcador direto da produção de insulina endógena pelas células beta. Isso significa que o pâncreas estava, literalmente, fabricando mais insulina do que antes da intervenção. Outro estudo, focado na nigella sativa, revelou que seu princípio ativo, a timoquinona, ativa vias de sinalização celular como a PI3K, a AKT e a AMPK, ambas associadas à sobrevivência, proliferação e função das células beta, além de inibir a apoptose, que é a morte celular programada induzida pelo estresse do retículo endoplasmático, um fenômeno comum em pâncreas sobrecarregados por altas demandas de insulina. Esses achados não são apenas números em gráficos. Eles representam a possibilidade real de uma pessoa recuperar a energia para brincar com os filhos, ter disposição para caminhar com o parceiro ao pôr do sol e sentir novamente aquele desejo espontâneo de um toque mais demorado, um beijo mais profundo, uma noite de prazer compartilhado. É importante ressaltar que nenhuma semente ou alimento isolado faz milagres se o contexto geral não for propício à regeneração. O pâncreas, assim como qualquer tecido do corpo humano, responde a um ambiente interno favorável. Se a pessoa continua consumindo grandes quantidades de açúcar, farinha branca, óleos vegetais refinados e ultraprocessados, as sementes terão um efeito limitado, pois estarão atuando contra uma correnteza de inflamação e estresse oxidativo. Por outro lado, quando combinadas com uma redução consistente de carboidratos simples, aumento de vegetais folhosos, proteínas magras e gorduras saudáveis, além de um manejo adequado do estresse e do sono, essas sementes se tornam verdadeiros catalisadores da regeneração. O sono, aliás, merece destaque especial. Durante o sono profundo, ocorre a maior parte da liberação do hormônio do crescimento e da prolactina, substâncias que participam da reparação tecidual e da regeneração das ilhotas pancreáticas. Pacientes com apneia do sono ou privação crônica de sono têm pior controle glicêmico e menor capacidade de resposta à insulina. Portanto, o casal que deseja melhorar a saúde metabólica e a intimidade deve valorizar não apenas o que come, mas também a qualidade do descanso e o acolhimento mútuo antes de dormir. Um ambiente calmo, sem telas, com conversas suaves e toques relaxantes pode reduzir o cortisol, o hormônio do estresse que diretamente antagoniza a ação da insulina, e criar a base hormonal perfeita para que as sementes exerçam seu poder regenerativo.
Um dos mitos mais comuns que circulam sobre a regeneração do pâncreas é a ideia de que basta consumir grandes quantidades de canela ou chá verde para reverter o diabetes. Embora esses alimentos tenham efeitos benéficos modestos na sensibilidade insulínica, nenhum deles atua diretamente na proliferação das células beta ou na redução da inflamação pancreática com a potência demonstrada pelas sementes ricas em lignanas e ácidos graxos poliinsaturados. Outro equívoco frequente é acreditar que o pâncreas regenerado pode voltar a produzir insulina como antes, sem limitações. A verdade científica é que a regeneração é um processo lento, parcial e dependente de fatores individuais como idade, tempo de diagnóstico, grau inicial de dano celular e adesão ao estilo de vida. Pacientes que iniciaram o consumo das sementes poucos anos após o diagnóstico, quando ainda há um reservatório significativo de células beta viáveis, tendem a ter respostas mais dramáticas, enquanto aqueles com diabetes há mais de 15 anos e que já utilizam insulina exógena podem experimentar melhorias mais modestas, mas ainda significativas, como redução da dose de insulina necessária e melhor controle das variações glicêmicas. Em termos de saúde relacional, qualquer melhora, por menor que pareça, representa mais energia, mais disposição e mais disponibilidade emocional para o parceiro. Não se trata de alcançar a perfeição metabólica, mas sim de conquistar qualidade de vida e prazer nos pequenos momentos. Do ponto de vista da comunicação entre parceiros, abordar o diabetes tipo 2 e suas consequências para a intimidade sexual exige sensibilidade e conhecimento. Muitos casais evitam falar sobre o assunto por vergonha, medo de magoar o outro ou por acreditarem que se trata de um problema exclusivamente médico, que deve ser resolvido com remédios. No entanto, a ciência mostra que o apoio emocional e a participação ativa do parceiro no plano de cuidados aumentam drasticamente a adesão e a eficácia de intervenções nutricionais, como o consumo rotineiro de sementes regenerativas. Experimente sentar com seu parceiro ou parceira e explicar, com as informações que você aprendeu hoje, como a inflamação pancreática afeta não apenas a glicose, mas também o humor, a libido e a circulação sanguínea. Proponham juntos um pequeno experimento de 30 dias. Todas as manhãs, preparem um mix da regeneração, com 2 colheres de sopa de sementes de linhaça dourada moídas na hora, 1 colher de sementes de chia hidratadas em água por 10 minutos, 1 colher de sementes de abóbora torradas e 1 colher de chá de nigela sativa, adicionadas a um iogurte natural ou a uma vitamina de abacate com folhas verdes. Observem como os níveis de energia mudam, como o humor se estabiliza, como a vontade de sair para caminhar juntos aumenta, como os toques noturnos deixam de ser um incômodo cansativo e voltam a ser um convite ao aconchego. Esse tipo de vivência compartilhada é muito mais poderoso do que qualquer palestra motivacional ou lista de proibições alimentares. A resposta do sistema nervoso ao consumo regular dessas sementes vai além do controle glicêmico. O alto teor de magnésio presente em sementes de abóbora e girassol, por exemplo, é essencial para a conversão do triptofano em serotonina e, posteriormente, em melatonina, o hormônio do sono. Pacientes com diabetes tipo 2 frequentemente apresentam deficiência de magnésio devido à perda urinária aumentada causada pela hiperglicemia, e essa deficiência está associada a maior fadiga, pior qualidade do sono e maior risco de neuropatia periférica, que se manifesta como dormência, formigamento ou dor nos pés e nas mãos, prejudicando diretamente a capacidade de sentir prazer com carícias e toques. Ao repor os níveis de magnésio através dessas sementes, muitas pessoas relatam uma melhora notável na sensibilidade tátil, na lubrificação natural e na capacidade de atingir o relaxamento profundo necessário para uma resposta sexual satisfatória. Além disso, o zinco presente em abundância nas sementes de abóbora é um cofator essencial para a produção de testosterona em ambos os sexos, e níveis adequados de testosterona estão ligados ao desejo, à excitação e à performance sexual. Não é exagero dizer que um punhado de sementes por dia pode nutrir o corpo em múltiplos níveis, criando uma cascata hormonal e neurológica que favorece não apenas a saúde metabólica, mas também a alegria de viver a dois. Refletindo de maneira profissional e ao mesmo tempo humana, é comovente perceber como a natureza nos oferece soluções tão elegantes e integradas para problemas que a medicina fragmentada muitas vezes trata com múltiplos medicamentos e efeitos colaterais. As sementes não são uma panaceia, mas são um exemplo perfeito de como alimentos funcionais podem modular a expressão gênica, reduzir a inflamação silenciosa e estimular processos regenerativos que acreditávamos impossíveis.
Como educador e pesquisador na área de fisiologia humana, já vi centenas de pessoas transformarem suas vidas e seus relacionamentos ao adotar uma abordagem baseada em evidências e respeito ao próprio corpo. Uma senhora de 65 anos, casada há 40, me relatou emocionada que após 6 meses consumindo o mix de sementes e caminhando diariamente com o marido, conseguiu não apenas reduzir a medicação para diabetes, mas também resgatar a espontaneidade dos beijos roubados na cozinha e a disposição para dançar na sala aos fins de semana. Histórias como essa não são milagres, são resultados previsíveis quando a ciência encontra a compaixão e o conhecimento se transforma em ação cotidiana. Portanto, se você se identificou com a pergunta lá do início, ou conhece alguém cuja relação está sofrendo com as consequências silenciosas do diabetes tipo 2, compartilhe este conteúdo, inicie uma conversa honesta e considere dar uma chance a essa abordagem respeitosa, natural e profundamente eficaz. O pâncreas tem uma memória de saúde que pode ser reativada, e o amor tem uma força que, aliada à ciência, pode superar barreiras que antes pareciam intransponíveis.